Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez na casa do Pai, para prestar a Deus o nosso culto de louvor e de adoração. Este é um ambiente onde nós prestamos a Deus o nosso culto. O apóstolo Paulo, exortando aos irmãos da igreja de Roma, ele disse que nós teríamos que oferecer ao Senhor um culto racional. O nosso culto é com entendimento, para que nós possamos colocar nossa mente no lugar, esquecer um pouco as dificuldades, os problemas. Eu sei que não é fácil, porque somos seres humanos, mas quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que entregar as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por mais uma vez nós estarmos aqui na tua casa. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós estamos aqui, ó Deus, para oferecer aqui o nosso culto de louvor, de adoração. Nós estamos aqui, ó Deus, para nos entregar a Ti. Por isso, nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade de falar aos nossos corações. Eu sei, ó Deus, que pessoas entraram aqui talvez com dificuldades, problemas, talvez aos olhos de muitos as suas dificuldades parecem que não vai se resolver, mas o Senhor é o Deus que cuida dos teus filhos. Eu tenho certeza, Pai, e convicção, que enquanto eles estiverem aqui, ó Pai, adorando o teu nome, o Senhor vai estar trabalhando no coração de cada um, ó Pai, vai estar trabalhando na casa, vai estar trabalhando na família, vai estar trabalhando no casamento, vai estar trabalhando no trabalho. O Senhor vai fazer milagres na vida dos seus filhos, porque mesmo em meio às dificuldades, Pai, eles estão aqui para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome. Por isso, nesta noite, Senhor, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Fica conosco, Pai, e é no nome do teu Filho amado Jesus que nós declaramos este culto aberto para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Vamos à oração. Senhor, igreja, como você abriu seu coração essa noite, com entendimento, entregar a Ele o seu melhor louvor. Aleluia! Que nós entendemos, Pai, que aleluia é dar louvor a quem é de direito, é todo o seu louvor,
verso de número 20. Livro de Atos, capítulo de número 14, verso de número 20. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 14, verso de número 20, diz assim: os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, com oração e jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha. Tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali por muito tempo com os discípulos. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Eu oro para que cada dia o Senhor venha nos ajudar, Pai, verdadeiramente a sermos verdadeiros discípulos do Senhor, a pegarmos a tua palavra, Senhor, a entendermos que é por meio das tribulações, por meio das dificuldades que fazem parte do processo para a nossa entrada no reino celestial. Que a cada dia o Senhor venha renovar os nossos ânimos, as nossas fés, Jesus, que o Senhor venha renovar dentro de nós o nosso espírito, para que possamos firmemente, Pai, estarmos caminhando com o Senhor, andando juntamente a caminho do reino celestial. É o que nós pedimos e agradecemos neste momento. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Que bom estarmos mais uma vez aqui nesse domingo para adorar o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual foi a motivação sua ao estar aqui nesta noite, mas eu sei que a minha alegria, o meu prazer, o meu contentamento, irmãos, é de estar aqui junto com vocês, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus e, acima de tudo, entendendo que esse culto, esse tempo precioso que nós temos e estamos aqui, é direcionado totalmente para a glória de Deus. Quero estar convidando a irmã Edneia para estar dando uma breve saudação, logo após a diaconisa Roberta. Amém? Vai ter a igreja. Paz de Cristo está com vocês? Amém. Gostaria de deixar também a indicação da igreja, Salmo 4. E fala assim: responde-me quando clamo a Deus, e faz-me justiça. Dá-me alívio na minha angústia, e tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Como que Deus vai nos dar alívio durante a nossa angústia, durante a nossa trajetória de luta? Clamando a Ele, entregando a Ele todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, porque Deus só vai resolver aquilo que você permite que Ele resolva. Deus, Ele não é invasivo com o nosso adversário. Deus, Ele só entra onde você permite que Ele entre. E onde você não conseguir resolver, coloca nas mãos dele. Aleluia! Ele vai resolver. Glória a Deus! Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Fui pegando de surpresa. Gostaria de ler
Filipenses 4:4, que diz assim, uma palavra sobre alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Irmãos, esse versículo ele fala de alegria. E a mensagem aqui fala de alegria, né? E quando essa mensagem ela foi escrita, Paulo ele estava dentro de uma prisão, talvez vivendo o pior momento da vida dele. Às vezes as pessoas têm um real significado de alegria como algo material, né? Algo visível. Só que a nossa alegria maior tem que ser a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Amém? E hoje eu convido você a se alegrar no Senhor. Por quê? Um coração alegre, ele é mais forte, na verdade. Você é alegre, você está preparado para enfrentar desafios, na verdade, irmãos? Mesmo que os momentos sejam difíceis, se você está alegre, você consegue. Então, se a gente parar para pensar naquilo que Jesus conquistou na cruz, a alegria vem no nosso coração. A caminhada cristã, ela é difícil, mas estamos aqui hoje para contemplar a alegria do Senhor, reunidos neste culto, amém? Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe. Glória a Deus. Ela estava falando com irmãos e o pai vai pensar uma coisa que é bem verdade, né? Muitas vezes a gente resume a nossa alegria quando alcançar aquilo que almejamos, uma casa, um carro melhor, enfim, tudo aquilo que pode ser material, tudo aquilo que a gente pensa que pode materializar e nos tornar felizes na vida toda. Na verdade, a fonte da nossa alegria sempre vai ser o Senhor. Você pode perceber, você pode ter um carro novo, agora você ganhou, você está alegre. Momentâneo. É claro que eu também não quero dizer que a vida de um cristão é sorriso 24 horas por dia, não. Mas uma coisa é bem verdade, é mais alegria do que sofrimento. É mais sorriso do que choro e tristeza. E eu sei, irmãos, e nós temos a certeza que por mais que nós venhamos a chorar um dia, a fonte da nossa alegria, a força que nos dá para caminhar cada dia, nós iremos alcançar o Senhor. Lá não haverá dor nem pranto. A alegria permanente está no Senhor. Amém? Irmãos, quero dar os avisos nesta noite. O culto ainda continua sendo reduzido, tá? Então, quarta-feira nós temos um culto de estudo, de ensinamento. E eu gosto sempre de dizer e falar: todo cristão é um estudante da palavra de Deus, ou deveria ser, pelo menos, né, pastor? Todo verdadeiro discípulo do Senhor deveria e deve entender e deve estar em constante aprendizado. Não há livros suficientes para que eu e você estude ao ponto de dizer: eu não preciso ir num culto de ensino, eu não preciso mais ler a Bíblia. Nós precisamos, você que pode, você que gosta, e mesmo que não gosta, irmãos, para servir a Deus tem que conhecer. Eu falei aqui nessa quarta-feira que para servir a Jesus, irmãos, né, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu te pergunto, como você vai seguir alguém que você não conhece? Lembra da história de Jó? Jó seguia a Deus, se desviava do mal, era temente a Deus, mas só de ouvir falar. Até que um dia Deus falou: agora você vai me conhecer com os meus feitos, as minhas obras, e aí sim ele entende. Antes eu ouvia, agora eu conheço o Senhor. Então que nós possamos, irmãos, entender a prioridade que tem o ensinamento na nossa vida. Cada quarta-feira que a gente vem aqui é um aprendizado novo para nós. Talvez você fale: mas toda vez é o mesmo assunto. Volta dizendo aquela história, pastor. Você já colocou no carro? Não. Então, Jesus sempre vai ter que falar a mesma coisa para nós. Negue-se a si mesmo, está cansado de ouvir. Mas às vezes a gente não negou, a gente não teve um alto sacrifício. E aí Jesus tem que continuar falando até a gente aprender. Que você possa vir, você possa amar a palavra do Senhor. O salmista disse: o cristão verdadeiro, ele tem prazer na lei do Senhor. Que possamos ter
Amém? Domingo, os 2 cultos, um pela manhã às 9h30. Você quiser vir de manhã ou quiser vir à noite, venha, só não deixe de vir. E o culto da noite às 18h30. Tá? E uns avisos para os irmãos: amanhã nós iremos iniciar a oração dos guerreiros, das 22 às 23, de segunda a sábado ou o mês inteiro? De segunda a sábado. Você que é guerreiro, você que é irmão, participe, esteja orando, esteja intercedendo uns pelos outros, não deixe de orar, tá? É só isso, né, pastor? Do mais é só isso, tá? Então, que Deus abençoe, que você possa participar. E sábado, o culto dos jovens. Olha, estava esquecendo. Tá, irmãos? Sábado, o culto dos jovens. Você que é jovem, venha, participe, irmãos. Não deixe de vir, jovens. A Bíblia nos dá um conselho muito interessante para nós lembrarmos do nosso Criador quando nós somos jovens, né? Para gastarmos a nossa juventude, gastarmos a nossa vida para a obra de Deus. Preletor, pastor Reginaldo Vilas Bons, é o nome de Deus, tem uma boa palavra, e que você venha, você que pode, abre normas, se tiver um compromisso, alguém te chamar para outra coisa, já tem um compromisso marcado, tá? E se a pessoa insistir, você fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos comigo. Vamos embora, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Chegou o momento de nós pegarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, que você possa pegar nesse momento, que Ele está orando por você. Nós somos uma igreja muito abençoada, Deus tem te abençoado, Deus tem abençoado essa igreja, e eu sei o que Deus vai fazer muito grande neste lugar. O que Deus pode fazer na minha e na sua vida é muito grande, irmãos. Basta a gente reconhecer, basta nós crermos que Deus vai realizar. Pegue, eu quero estar orando por você neste momento. Pai, neste momento eu quero estar orando por cada dizimista, por cada ofertante, que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa prosperar, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, em áreas que essas pessoas estão buscando. Nós entendemos, Senhor, que não é algo em troca, mas sim é uma gratidão dentro de nós, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, e tem confiado em nossas mãos como mordomos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada coração que está disposto a abençoar e adorar o Senhor neste momento também, que é propício. Que o Senhor abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Só os irmãos com o Senhor, amém? Oh
pensarmos, nada melhor do que nesta noite ouvir uma palavra pastoral nos nossos corações. Quero convidar o Diácono Guerreiro dentro dessa oração. Vem. Vamos aqui, Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça pela vida do pastor João Carlos, Senhor. Ô, Senhor, que ele venha ser um canal de bênçãos nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Que nós venhamos a receber a palavra que vem do Senhor, Senhor. Que o Senhor sabe, o Senhor sonda cada coração, o Senhor sabe o que cada um precisa, Senhor. O Senhor visita cada coração nesta noite, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, Senhor. Senhor, usa a vida do teu servo para falar aos nossos corações. Então, nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, para tomar assento, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Deus revelou essa palavra ao meu coração na quinta-feira, quando nós estávamos ali na nossa CPI 7, junto com o pastor Isaac, o pastor Fernando. Quando o apóstolo pastor Fernando deu um testemunho lá na obra missionária, essa palavra veio quente no meu coração, a gente falou lá, e nós vamos falar um pouco aqui também para os irmãos nesta noite. Queridos, justificando a ausência da nossa irmã Patrícia, né? A Adriana, estão em luto, perderam um avô. Nós estivemos lá hoje fazendo velório de manhã, às 7h30 mais ou menos. Temos a oportunidade de trazer uma palavra ali a toda a família. Graças a Deus, o Espírito Santo falou o coração daqueles familiares. Os irmãos fez orando por eles, por essa família também, que perderam o avô, o pai dela também, né, passou por uma cirurgia. Então, as coisas parecem que vêm como uma avalanche às vezes, né? As dificuldades, as provações, mas aquilo que não nos mata só nos torna mais forte, né? Então, orem pela vida deles, porque eu tenho certeza que foi por esse motivo que eles estão aqui nessa noite. E o Caio está aí, né, Caio? Benção, irmão. Sempre um prazer poder ter o Caio aqui também. Então, ele trouxe um palavrão para nós, viu? E mensagem, né, meu senhor? Foi bênção demais para as mulheres do nosso. Quem não veio, perdeu, que ouviu uma mensagem poderosa, foi muito bonito o culto. Foi, ó. Eu sei que eu estava no congresso de Malafaia, né? Estava chique o negócio, mano. Estava bonito, né? Em slide, estava chique demais, estava bonito. Foi bênção. Queridos, Atos capítulo 1. O verso número 4 ao 8, diz assim o texto: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que é de vir sobre vós, e sereis testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Bonito, mais fraco, diga testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Esse texto é o texto de Atos dos Apóstolos. Texto esse que nós conhecemos, lemos, meditamos. Mas é bem a verdade que esse texto não é o texto de Atos dos Apóstolos. Como assim, pastor?
esse é o texto de Atos do Espírito Santo. Porque se nós olharmos do capítulo 1 até o capítulo número 28, nós vamos ver que quem opera em todo o livro é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente principal ou o personagem principal do livro, trazendo ao nosso coração aquilo que nós conhecemos e recebemos de revestimento de poder. Mas para que nós possamos compreender o texto que nós lemos, o Espírito Santo trabalhou em meu coração e trouxe algumas lições que nós vamos aprender aqui nesta noite. Olhando para dentro desse texto, queridos, nós vamos ver que o escritor Lucas escreve o livro de Atos. E ele começa dizendo que ele fez o seu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então nós vemos que o Espírito Santo, através da pessoa bendita de Jesus, faz com que os ensinamentos de Cristo cheguem até o nosso coração através do livro, através da palavra, através dos ensinamentos de Cristo. E quando eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo começou a revelar ao meu coração o porquê eu e você, nós, Igreja de Cristo, devemos ser testemunhas de Jesus. Porque muitas pessoas entregam o seu coração a Cristo, mas parece que a princípio não entende o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho, queridos, é nos transformar em testemunhas de Jesus, em discípulos de Jesus. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo número 28, a partir do verso número 19, a Bíblia é clara a nos dizer: ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Se nós olharmos a parede aqui, nós vamos ver Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. No verso 16 diz que quem acreditar ou quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. E a Bíblia continua dizendo: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E a Bíblia continua dizendo que o Senhor, depois de ter dito tudo isso, os sinais eram confirmados por aqueles que o seguiam. Então perceba que o texto que nós lemos faz com que o Evangelho de Cristo faça colar dentro do nosso coração o desejo não só de sermos crentes dentro da casa de Deus, de sermos crentes em quatro paredes, mas sim sermos transformados pelo Evangelho de Jesus e levarmos este Evangelho ao coração de outras pessoas. Se nós olharmos o Evangelho de João, a partir do capítulo número 13, do verso número 22 a seguir, antes de Jesus ser crucificado, Jesus começa a instruir os seus discípulos. Ele começa a dar a eles aquilo que nós conhecemos como as suas últimas instruções. No capítulo 14, ele nos faz a promessa de um lugar preparado. Você conhece o texto, João capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, e credes em Deus, e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar, e se eu for
capítulo 15, ele se revela como a videira verdadeira. Ele diz que o Pai, ele é o agricultor, ou seja, é o dono da roça, é aquele que toma conta de tudo. Ele diz que nós, como igreja, somos enxertados nessa videira, somos enxertados em Jesus. Enxertados pelo quê? Por aquilo que nós conhecemos, que está em Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos enxertados em Cristo. Por quê que nós somos enxertados em Cristo? Porque João capítulo 1, versículo de número 12, a Bíblia diz que ele veio para o que eram seus, e os seus o rejeitaram, mas a todos quando receberam, ele deu-lhes o direito e o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então nós somos alcançados por uma graça que nós não merecemos. Nós somos alcançados por Jesus. No capítulo de número 16, a partir do verso número 8 do Evangelho de João, Jesus então faz a promessa do Espírito Santo. Ele diz: eu vou para o Pai, e eu rogarei a Ele para que Ele nos mande outro Consolador, para que fique convosco, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós passareis a conhecer. Então veja que Jesus, ele diz que vai ter que ir novamente com o Pai, mas ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Jesus está dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. Ele diz: eu vou enviar outro Consolador. A palavra outro no original significa algo no grego. Ou seja, Jesus está dizendo que vai enviar um da mesma espécie que ele. Sabe o que eu aprendo aqui? É que se Jesus cura, o Espírito Santo cura. Se Jesus liberta, o Espírito Santo liberta. Se Deus transforma, o Espírito Santo transforma. E se Ele está aqui nessa noite, Ele pode mudar o nosso coração. O Espírito Santo, queridos, ele é muito precioso. O Espírito Santo, ele é o agente principal da igreja na terra. É impossível um crente sobreviver sem a presença poderosa do Espírito Santo. É impossível um crente sobreviver sem essa graça gloriosa que nós recebemos da parte de Jesus. Quando chega no capítulo 17 de João, Jesus faz aquilo que nós conhecemos, que é a oração sacerdotal. Jesus ora pelos seus discípulos, depois de instruí-los, depois de ensiná-los, depois de dar a eles instruções acerca das coisas futuras, acerca das coisas que ele quis revelar ao coração da sua amada igreja. Logo após, nós vamos ver no capítulo 18 em diante que Jesus ele é crucificado. Depois vem a ressurreição de Cristo. E quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 1, Jesus já foi ressuscitado, já está ressuscitado. E nós vamos ver que Jesus ele aparece a pelo menos mais de 500 irmãos. Quantos irmãos? 500 pessoas conseguem ver Cristo ressuscitado. Por causa desses 500, querido, é que o Evangelho chegou até o nosso conhecimento. Porque esses 500 foram testemunhas populares a respeito daquilo que viram e viveram na presença do Senhor. Por causa deles, falar e repetir a mesma coisa, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João fechou o campo sagrado para que chegasse até as nossas mãos ou até o nosso conhecimento essa palavra da verdade, o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque 500 irmãos resolveram ser testemunhas de Jesus. O que eu quero trazer ao seu coração nesta noite é que eu e você, nós não podemos nos conformar, sermos mero membro de uma igreja. Nós não podemos nos conformar em fazermos parte de uma
de uma denominação. A vontade do coração de Deus e de Jesus é que nós sejamos suas testemunhas. Uma testemunha, querido, ela é muito importante. Perceba que quando está tendo um inquérito policial, está tendo alguma investigação, as testemunhas são as coisas mais importantes que existem dentro do processo do inquérito. Todo o processo é necessário que haja uma testemunha. Já perceberam que quando as testemunhas estão diante do juiz, elas têm que colocar as mãos sobre a Bíblia e elas precisam fazer um juramento, falar a verdade, nada mais que a verdade. Por quê? Porque a testemunha, ela pode fechar o inquérito, ela pode fazer com que a sentença seja executada e a pessoa recebe a devida sentença do crime ou daquilo que não fez. Ou ela é absolvida ou ela é condenada. Então perceba que nós, como igreja de Cristo, sendo chamados para ser testemunhas de Jesus, nós somos chamados para absolver as pessoas do pecado, tirarmos as pessoas do mundo do pecado. Queridos, a salvação de muita gente depende da minha vida e da sua vida. Muitas pessoas podem ser transformadas através do Evangelho de Jesus se nós realmente cumprirmos aquilo que está escrito. Quando Jesus aparece a mais de 500 pessoas, nós vemos então que vem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, a partir do verso número 4, nós vemos o escritor dizendo que Jesus tinha determinado alguma coisa a eles. O que foi que Jesus determinou? Que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles esperassem a promessa. Que promessa? Lucas capítulo 24, o verso número 49. Quero, porém, que vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus faz uma promessa a eles, para que eles não se ausentem, para que eles não saiam do lugar, para que eles esperem a promessa. Por quê? Porque a promessa do Espírito Santo é uma promessa do próprio Deus, do próprio Cristo. E Jesus aqui, através do escritor que está sendo usado pelo Senhor, ele reforça o assunto. Ele usa as palavras de Jesus, dizendo que eles esperem a promessa do Pai. E disse ele: de mim ouviste. Jesus disse: João, na verdade, os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O porquê que Jesus então fala isso ao coração dos seus discípulos? Por quê? Porque Jesus queria transformá-los em testemunha. Por que ser batizado com o Espírito Santo? Por que ser cheio do Espírito Santo? Por que ser cheio da graça do Senhor? Para que nós possamos ser revestidos de poder. Queridos, se nós estarmos numa noite muito fria ou numa manhã muito gelada, automaticamente nós vamos dar um guarda-roupa, pegar um casaco, pegar um agasalho, pegar um cobertor, para que nós possamos aquecer o nosso corpo. Senão, nós não vamos conseguir dormir. Ninguém consegue dormir com frio. Você até cochila, você até dá umas osciladas durante a noite, mas quando bate o vento no ouvido, quando bate o vento nas pernas, nos pés, logo você acorda e você percebe que alguma coisa está errada. O seu corpo acusa que você está passando por frio, você está tendo friagem no corpo. Então, automaticamente, você precisa de um cobertor, de um agasalho, de um casaco. Espera aí, pastor, onde você quer chegar? Olha para cá. Na vida espiritual também é da mesma forma. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem em nós e através de nós, ele vem como um agasalho, ele vem como um casaco quente, para que nós possamos ser aquecidos pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que ser revestidos com o poder de Deus, porque quando somos revestidos pelo poder do Espírito, automaticamente, queridos, nós ficamos mais corajosos,
nós temos mais desejo no nosso coração de falarmos do amor de Cristo. Uma testemunha de Jesus, ela está sempre com o seu coração aquecido, ela está sempre com o seu coração aceso na presença do Senhor, e ela quer falar do amor de Jesus a qualquer custo, porque ela não quer ser participante das coisas espirituais ou celestiais sozinhas. Ela fala do amor de Jesus. O desejo do coração de Jesus é de aquecer aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele quer aquecer o seu coração nessa noite. Mas quando nós ouvimos aqui a nossa irmã dizendo que Deus não é evasivo, é verdade. Deus, ele não é evasivo. Mas se você abrir o seu coração, se você rasgar a sua alma aqui nessa noite, todo medo que você sente, toda a perturbação, muitas vezes todas as dificuldades e problemas que você enfrenta, eles vão ter que bater em retirada, porque quando o Espírito Santo de Deus repousa, alguma coisa diferente tem que acontecer. E o Espírito Santo só aquece quem é testemunha. E se tiver testemunha, pode levantar suas mãos para cima e dar um grito de glórias ao nome de Jesus. Seja testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus, queridos, é você querer estar com Ele, é você querer estar com o Senhor. O que me chama a atenção aqui é que tem dois assuntos interessantes em Atos capítulo 1. O primeiro está no verso 11, quando os discípulos eles estão prontos a ser assunto aos céus. Quando eles estão prontos a ser assunto aos céus, que Jesus vai ser levado nas alturas, os discípulos, olhando Jesus subindo nas nuvens, eles ficam preocupados, automaticamente. Por quê? Porque Jesus está sendo tirado deles. Imagine você recebe a promessa de que será cheio do Espírito Santo, e de repente você vê o seu Cristo indo embora. Algumas pessoas entenderam, mas eu acredito que algumas também não entenderam. Mas Deus não é um Deus de confusão. Aparecem dois varões com vestes resplandecentes, e eles olham para baixo, vendo aqueles que estão olhando para cima. E eles dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentro de vós está sendo recebido em cima, ele há de vir assim também como para o céu o vigília. Então, eles lembram da palavra de Jesus. E o que é que eles fazem? Eles vão para dentro do cenáculo. Quase 120 irmãos entram dentro do cenáculo para buscar a presença poderosa do Senhor. A promessa tinha sido feita. Agora, eles precisariam fazer a parte deles, que era buscar aquilo que Deus prometeu derramar. Se nós olharmos em Atos capítulo 2, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. Mas o que me chama a atenção é que a promessa não aconteceu no mesmo dia. A promessa não aconteceu no segundo dia. Então perceba que tudo que nós fazemos na obra do Senhor, e para principalmente sermos testemunhas de Jesus, tem um preço a ser pago. E o preço a ser pago muitas vezes é a nossa perseverança. O problema de muitas pessoas é que até começam bem, eles até caminham a certa altura, mas quando vem a luta, quando vem as dificuldades, quando vem as provações, quando vem a doença, quando vem o problema dentro de casa, ele joga tudo para o alto e ele estaciona, ele para e ele não persevera naquilo que Deus quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que nós temos que alegrar na esperança, nós temos que ser pacientes na tribulação e nós temos que perseverar em oração. No segundo dia não acontece nada, uma semana passa, nada acontece. Mas no 10º dia, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. A Bíblia diz que foram ouvidas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ali nasce, queridos, as testemunhas de Jesus naquele momento.
aquelas que dariam seguimento ao Evangelho de Cristo até os dias atuais, que chega ao nosso conhecimento. O que me chama a atenção é que quando eles estão dentro do cenáculo, ali o Espírito Santo vem, queridos, a cidade está cheia, está dando festa naquele lugar. Quando eles ouvem a respeito daquilo que está acontecendo do lado de dentro do cenáculo, algumas pessoas começam a ouvir alguém do lado de dentro falando no seu próprio idioma, a sua própria língua. E alguns questionam dizendo, mas não são todos galileus esses que estão falando? Como nós os ouvimos falar na nossa própria língua, no nosso próprio idioma? Perceba que Jesus, através do Espírito Santo, através do poder de Deus, Jesus está revelando ao coração daqueles que estão lá do lado de fora algumas coisas que são necessárias para que eles compreendam os propósitos de Deus. Mas outros razoavam em seus corações o que estava acontecendo do lado de dentro. E alguns diziam, estão todos embriagados, estão todos cheios de mosto, estão bêbados, sendo 9 horas da manhã ou a 3ª hora do dia. Uma testemunha de Jesus então se prontifica, se coloca de pé. É ele, o apóstolo Pedro. Quando Pedro se coloca de pé, Pedro não consegue ficar calado. Pedro não consegue ficar de boca fechada. Ele precisa ser uma testemunha agora do lado de fora. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, a partir do verso 14, que Pedro sai para conversar com eles. E Pedro começa a ministrar, Pedro começa a pregar naquele momento. E Pedro diz, varões judeus, e todos vocês que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório, escutem as minhas palavras. Esses homens que vocês estão vendo, eles não estão bêbados, eles não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá. Diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos passarão a sonhar. Quando Pedro começa a ministrar e a pregar, queridos, acontece algo inusitado. Quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Por quê? Por causa de uma testemunha que se prontificou continuar sendo testemunhas de Jesus. Você consegue perceber e compreender a importância de ser testemunha de Cristo? Jesus te chamou para ser testemunha. Jesus te chamou para que você fale do amor dele. Jesus te chamou para que você leve o Evangelho de Cristo. Mas nem todos, Watson, estavam com o coração como de Pedro. Por quê? Porque alguns questionavam dizendo, será que o Senhor, nesse tempo, restaurarás o reino a Israel? Perceba que alguns estavam preocupados se o Messias ia mudar toda a história de Jerusalém, se o Messias ia mudar toda a história de Israel. Tanto é que até os dias atuais eles ainda estão esperando o Messias. Mas qual é a palavra de Jesus através de Lucas em Atos capítulo 1, a partir do verso agora de número 7? Não nos convém saber os tempos ou as estações que o Pai estabelecer pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão preocupados se o reino a Israel será restaurado. Ou seja, alguns estavam buscando a sua própria conveniência. Alguns estavam buscando os seus próprios interesses. E o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é nos transformarmos em testemunhas de Jesus Cristo.
mas é celestial. Por quê? Dessa terra nós não vamos levar nada. Se nós morrermos hoje aqui, queridos, nós não vamos conseguir levar o carro, nós não vamos conseguir levar a casa própria, nós não vamos conseguir levar a chácara, nós não vamos conseguir levar o dinheiro da conta bancária, nós não vamos conseguir levar nada. Por quê? Porque o nosso descanso não é aqui. Filipenses capítulo 2, verso 10: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Ser testemunhas de Jesus é se entregar totalmente a Ele e acreditar no propósito de Deus, que um lugar já está preparado. Jesus nos prometeu um lugar preparado. É só nós lermos Mateus capítulo 25, que confirma João capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, a Bíblia diz que Jesus reúne todas as nações. Ele separa as ovelhas dos bodes e ele diz às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não se preocupe com as coisas daqui, tem um lugar preparado para a tua vida. A única coisa que Jesus quer de mim e você é que nós sejamos as suas testemunhas. Você quer ser testemunha de Jesus? Você tem sido testemunha de Jesus? Será que nós temos sido testemunhas de Cristo em cima dessa terra? Será que nós temos levado este Evangelho ao coração de outros? Talvez nós estejamos como os discípulos, preocupados com a restauração do reino de Israel. Talvez nós estejamos preocupados com aquilo que está acontecendo lá de fora do cenáculo. Somos os curiosos de plantão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus nos chamou para sermos as suas testemunhas. Eu já vou encerrar. Se você entregou o seu coração a Cristo, preste atenção: o Evangelho não pode ficar restrito só a você e a sua casa. O Evangelho não é um tesouro particular seu. O Evangelho é um tesouro para ser compartilhado. Vou repetir: se você entregou o seu coração a Cristo, o Evangelho não é um tesouro particular seu. O Evangelho é um tesouro para ser compartilhado. Você tem que levar esse Evangelho ao coração de outras pessoas. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o seu vizinho sabe que você é testemunho de Jesus? Lá no trabalho onde você está, o seu patrão sabe que você é uma testemunha de Jesus? Talvez você lida com algumas pessoas que até atendem as testemunhas de Jeová, mas quando você vai falar, eles te atendem? Você tem sido testemunha de Cristo? Você tem falado do amor de Cristo? Você tem levado este Evangelho ao coração de outras pessoas? A Bíblia diz que como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Queridos, a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a salvação. Talvez você compartilhe tantas coisas na rede social. Uma coisa que me chama atenção em rede social: as pessoas gostam muito de falar da sua vida particular. Isso é um perigo, porque você está sendo visado muitas vezes, e às vezes na ingenuidade, na simplicidade, você acaba se expondo demais, você acaba mostrando demais, você acaba lançando demais nas redes sociais, em relação àquilo que diz respeito à sua pessoa, à sua família. Mas eu quero fazer um desafio: compartilhe aquilo que diz respeito à sua fé, aquilo que diz respeito à vida que você tem com Deus. Será que você tem falado do amor de Cristo através das suas redes sociais? Às vezes eu vejo crentes fazendo comentário em redes sociais de política. Às vezes sai alguma coisa lá do presidente ou do ex-presidente e as pessoas vão lá e retraem. Às vezes escândalos que aconteceram no meio evangélico, de pastores que caíram, obreiros que caíram, as pessoas estão lá conversando, fazendo comentário. Crentes, pastores, líderes, irmãos.
E fica aquela avalanche de comentário, como se isso fosse resolver alguma coisa. Querido, é mister que vem os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. A Bíblia diz que bom seria se ele não tivesse nascido. Então não é preocupação nossa o que acontece no mundo gospel. Não é preocupação minha. Quanto mais a igreja cresce, mais escândalos aparecem. Por quê? Por causa dos escândalos, os sinceros se manifestam. É bíblico. Você é testemunha de Jesus. Você foi chamado para apaziguar e falar o amor de Cristo, não para fermentar. Deus te chamou para ser testemunha, não padeiro. Porque tem crente que é padeiro, gosta de colocar fermento, gosta de fermentar, gosta de falar, gosta de tacar fogo, gosta de tacar gasolina na fogueira. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quantas almas nós apresentamos a Cristo esse ano? Ou no tempo que somos cristãos, servos de Jesus? Quantas almas nós geramos na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa trajetória? Será que nós temos sido realmente testemunhas de Cristo? E eu encerro dizendo, contando uma história para você. Olha para cá e preste atenção. E eu já estou terminando. Um certo dia, um pastor, passando por uma rua da sua cidade, ele estava caminhando e ele de repente levava com duas mulheres que se prostituíam. E ali eu conto daquelas mulheres estarem todas as noites, todos os dias. Mas o pastor precisava passar por aquela rua, não tinha como ele cortar, e ele pegou, acabou indo por aquela rua. E de repente ele é abordado por uma daquelas mulheres. Quando ele é abordado por uma daquelas mulheres, a mulher logo o conheceu e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor agora. Ele parou, a mulher veio para conversar com ele, e ficou com muita vergonha e com medo de que alguém visse ele ali. Ele pensou na sua mente: se alguém me ver aqui, vão pensar que eu estou fazendo coisa errada, vão pensar que eu estou marcando alguma coisa com essa mulher. E ele pegou, olhou para a moça e disse: moça, eu não posso conversar com você agora. Tem como você ir lá na igreja? Pastor, é muito urgente, eu preciso falar com o senhor hoje, tem que ser agora. E o pastor falou: eu não posso, infelizmente não posso te atender, e sai andando. E foi embora. Quando ele chegou em casa, caiu a noite, ele foi deitar, ele não conseguia dormir. E a mulher conhece o marido. Quando foi chegando uma madrugadinha, ele se mexendo na cama, se torcendo todo, o sono não vinha. A esposa não sabe e disse: o que está acontecendo? Você não é assim? Você rouba de um, né? O caminhão, e hoje o sono subiu. Aconteceu alguma coisa? Ele não aguentou segurar e ele disse: aconteceu. O que aconteceu? Eu estava passando lá por aquela rua, sabe aquela rua? Onde fica aquelas moças, aquelas horas. Ela disse: a gente sempre passa por lá. É caminho nosso para a igreja. Pois bem, eu fui abordado por uma daquelas mulheres hoje. A mulher falou: ah, é? E o que aconteceu? Ele disse: ela queria falar comigo, mas eu fiquei com muita vergonha, muito medo de que alguém visse, e eu saí correndo. Não tive coragem de parar para conversar com ela. Isso já era às 2 da manhã. A esposa pegou e falou para ele: levanta da cama, troca de roupa, coloca o calçado, vamos nos trocar, nós vamos lá onde elas ficam. Eu vou com você. Ela precisa de Jesus. O pastor falou: é sério? É sério, vamos lá. E ele foi. Só que quando ele chegou lá, tinha 2 viaturas. Alguns policiais estavam lá. E quando ele desceu, ele viu que tinha um cordão de isolamento e ele não podia passar a faixa. E ele perguntou para o policial: o que aconteceu aqui?
Eu preciso falar com uma moça que fica aqui. E ele perguntou o nome da moça para uma outra moça que estava chorando. Falou, aquela moça, assim, assim, assim. E a moça não conseguiu dar a resposta. E ele perguntou para o policial falou, infelizmente, uma hora e meia atrás, ela cometeu um suicídio. E aquele pastor, ele teve desespero, ele começou a chorar. Ele falou, não é possível. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela hoje e eu recusei, eu neguei. Porque eu tive medo, eu tive vergonha. E antes daquela moça cometer o suicídio com uma faca, algumas pessoas que estavam dando testemunho do acontecido disse que ela gritava, eu tentei! Até o pastor eu parei hoje aqui na rua para poder me redimir, para poder sair dessa vida de prostituição e de usuário de drogas. Eu quis muito me converter hoje. Quando eu vi o pastor passando por essa rua, eu achei que Deus ia mudar minha vida naquele momento, mas ele não quis falar comigo. E já não tem mais sentido na minha vida, eu vou me suicidar. Ela pega a faca e comete suicídio. Quando o pastor ouve aquilo, ele coloca a cabeça nas pernas em pranto e ele diz, Deus me perdoa. O Espírito Santo que me revestiu com a sua graça e poder me perdoa. Eu nunca mais vou deixar de falar do teu nome a uma pessoa. Eu nunca mais vou deixar de falar do teu amor às vidas que ainda precisam ser transformadas pelo poder da tua palavra. E a partir daquele momento, a sua vida mudou. Porque ele nunca mais deixou uma pessoa passar sem que ele falasse do amor de Cristo. Eu sei que é uma história, mas é uma história que pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com a gente. Queridos, você é testemunha de Jesus. Vamos colocar em pé, Jesus encerrando. Você é testemunha de Cristo. Eu sei que talvez você entrou aqui com problemas, com dificuldades. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez estejam aqui nessa noite. Só Deus sabe como está lá dentro da tua casa, a luta que você está passando. Mas talvez você ainda não entendeu o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é te transformar em testemunha de Cristo. Se você entrou para o Evangelho esperando riquezas, esperando prosperar financeiramente, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, do lado de fora, no letreiro dessa igreja, não está escrito casa lotérica, não está escrito casa da sorte, não está escrito jovem, não está escrito bingo da terceira idade. Aqui é a casa de Deus, onde o Espírito Santo de Deus habita, e onde o Espírito Santo de Deus habita, o único propósito dele é te fazer testemunha de Jesus. O que você conquista durante a vida é consequência de uma vida de trabalho. Eu li esses dias na internet, um comentário colocaram lá, e disseram, olha, eu tenho uma palavra profética para a tua vida, para você prosperar. Mas todo mundo da vida dele tem um. Qual é? É você gastar menos do que você ganha. Então, queridos, Evangelho não existe mágica. Mexer com dinheiro é matemática. Se você gasta mais do que você ganha, você vai viver na prova. Você vai viver terrivelmente passando dificuldade. Então, tenha juízo. O Evangelho é para fazer com que você seja testemunha e alcance os seus familiares que ainda precisam de Jesus.
Mude esse conceito a respeito do Evangelho. O Evangelho de Jesus, querido, está sendo pregado, porque um dia Jesus vai voltar. O lugar está preparado para cada um de nós. E nós queremos ir morar nos céus com Cristo. E detalhe, Ele só vem buscar testemunhas verdadeiras. Jesus não procura adoração, porque a adoração pode ser falsificada. É isso, pastor? Pode. Se vier a moça lá dizia na loja, eu dei uma nota de 50. E ela me deu uma nota idêntica com a verdadeira. Você pega assim, mas quando você passa o leitor, é falso. E eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo está passando o leitor aqui nessa noite. Vai, Senhor, palavra sublime, palavra. Ele conhece os verdadeiros adoradores. Ele conhece as verdadeiras testemunhas de Jesus. Ele conhece quem é e quem não é, quem está e quem não está. E nesta noite Ele manda dizer para você: se reveste, se reveste, se reveste, se enche de Deus, se enche do Espírito, para que a tua vida mude para melhor. Não tem crise para testemunha verdadeira. Não tem crise para testemunha verdadeira de Jesus. Porque quem anda segundo o Espírito, até para gastar dinheiro é controlado. Porque quando nós somos descontrolados, até no financeiro, é porque nós estamos andando segundo a nossa carne. Crescemos os olhos das coisas do mundo. Crescemos nos olhos daquilo que nós não podemos ter. E perdemos a estribeira, perdemos o controle. Mas que nesta noite, através do Espírito Santo, Ele te revista e te dê sabedoria para até administrar os seus negócios. Porque é isso que Jesus quer fazer conosco aqui. É ser testemunha de Cristo. Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra revelada ao nosso coração. Pai, que diante de tudo que nós ouvimos aqui e sentimos, que nós possamos ser testemunhas melhores de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, realmente fazer a diferença em meio ao caos que nós estamos vivendo. Pai, nós estamos no meio de uma pandemia. E nós escutamos tantas tragédias, ouvi tantas coisas ruins. E muitas vezes nós nos acovardamos, assim como aquele pastor, sentimos medo, sentimos acuados, ó Deus, e nós não queremos falar do teu amor. Que o teu Espírito Santo nos revista, Pai, para que nós possamos falar, ó Deus, das tuas grandezas, do teu amor, da tua palavra. Nos ensina a sermos crentes melhores, sinceros, obedientes ao teu santo Evangelho. Perdoa os nossos pecados, Espírito Santo, quer por palavras, por atitude, por comportamento, por pensamento. Limpa nossa alma, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor. O Senhor nos quer busca de adoração e de verdadeiros adoradores. Nos ajude, Pai. Fica conosco. É o que nós oramos e te agradecemos. Se alguém é testemunha de Cristo, aplauda Jesus. Nós já vamos encerrar. Quero orar por você que está enfermo. Tem alguém que está doente aqui? Tanto no físico como no emocional, irmãos. Eu quero orar pela senhora. Quem quiser receber oração, vem cá, dona Helena. Vamos orar para a dona Helena. Nossa irmã Helena, né? Eu ainda vou batizar ela, hein? Em nome de Jesus. Traz uma mãe também para receber oração aqui. Vem cá, receber uma oração. Tem mais alguém que está enfermo, está doente? Se você está sentindo alguma coisa, quer receber oração, pode vir. Agora é a hora. Vamos orar. Não é vergonha para ninguém não receber oração. Eu também peço oração dos irmãos. Se eu estiver doente, eu corro nos pés de Jesus e corro no celular. Irmão,
Ave mais bonito desse vídeo. Glória a Deus. Tem mais alguém? Nós vamos estar orando por essas vidas. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu oro com toda a força do Espírito Santo que dá, mas vocês precisam crer no poder da oração. Não depende só de mim. Viu, doutor? Algumas coisas não dependem só do pastor. Depende da pessoa querer. Então que através dessa oração vocês possam dar um passo em direção a Cristo e dizer: Pai, eu entrego a minha vida e o meu coração a Ti, porque eu não vim receber oração simplesmente só porque estou enfermo ou doente, mas porque sou a sua testemunha. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos estar orando por essas vidas agora. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor coloque as mãos sobre cada um, Pai, que está aqui à frente. Eu entrego nas Tuas mãos cada vida, cada pessoa. Aqui está, Deus, a Dona Helena. Aqui está, Deus, a Flávia. Pai, eu oro pela vida da mãe da nossa irmã Cláudia, pelo João, pelo irmão Carlos, pela Dora, pela nossa irmã, pela mãe da nossa irmã Cláudia. E na autoridade do nome de Jesus, que todo mal seja repreendido da vida de vocês agora. Não é no nome do pastor, é no nome de Jesus. É a autoridade do nome que é sobre todo nome. Aquela Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Pastor não tem poder nenhum. Quem tem poder é Jesus. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que salva, é Ele que restaura. Então receba o seu milagre, receba a sua libertação, receba a sua cura, e que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aplauda Jesus. Tem alguém para fazer aniversário? Ó, lembrei, eu estava. Tem alguém, irmãos, que não recebeu oração? Vai cobrar ele dinheiro, não? Tem alguém para fazer aniversário que recebeu oração? Todo mundo recebeu. Né? O Israel vai de 3 em 3 meses. É 20 passarinhos. Amém? Não tem ninguém? Então faça assim com as suas mãos, ó. Que você tenha uma semana de bênção. Uma semana de milagre. Que você, como testemunha de Jesus, que onde você colocar a planta dos seus pés durante essa semana, que algo de sobrenatural aconteça. Que Deus possa te usar na tua casa, no seu trabalho, na fila do mercado, na fila do hortifruti, no posto de gasolina, onde você estiver. Que através do Espírito Santo você seja uma testemunha verdadeira de Cristo e que outras pessoas alcancem o Evangelho de Jesus através da sua vida. Que Deus possa te levar em paz e em segurança de volta para o seu lar.
que você possa deitar, dormir e descansar. E se assim o Senhor permitir Ele não voltar, que você possa ter um dia muito abençoado, o próximo que vai vir. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa te visitar com muita saúde durante esta semana. E ao finalizarmos, nós falamos assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce comunhão e a consolação do doce Espírito Santo esteja e permaneça